Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Quantos aguardam a vinda de Jesus porque sentem falta dele? Porque sente que é necessário que Jesus volte. É necessário que Jesus volte para o Senhor? O Senhor acha que Jesus deve voltar? Desse mundo já não tem mais solução. Já não tem mais solução. Agora, qual o grau de urgência que a gente deseja isso? Qual a expectativa do seu coração para a volta de Jesus? O mundo que nós vivemos hoje, como diz o próprio Cristo, o príncipe deste mundo ele virá, e nada tem em mim, mas os céus e a terra vão passar, e o Senhor virá sobre as nuvens, todo olho verá a vinda do nosso Deus. E é muito importante que eu e você, nós devemos apressar o dia da vinda do Senhor. Então, se eu e você temos saudade de Jesus, se nós sabemos que Jesus precisa voltar o mais rápido possível, porque nós temos pressa, o que nós vamos fazer? Nós vamos apressar o dia da vinda de Jesus, a vinda do nosso Deus, aquele que nós esperamos, que nós amamos. Como é que eu vou apressar esse dia? Então, se a expectativa do meu coração é apressar a vinda de Jesus, e eu preciso dedicar a minha vida de forma que isso aconteça. Então, a partir do momento que eu sei que eu preciso que Jesus volte, e eu desejo isso de todo o meu coração, eu vou criar um caminho e vou buscar todas as oportunidades possíveis para fazer Jesus voltar mais rápido. E como é que eu vou fazer para que esse dia chegue logo? O nosso Senhor Jesus, ele disse em Mateus capítulo 24, que o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Para que o fim venha, para que Jesus venha, como diz, o Evangelho precisa chegar como testemunho a todas as nações. E o apóstolo João, na visão do Apocalipse, ele vai ter uma visão, ele sabe dessa conversa que nós estamos tendo aqui hoje. Porque ele viu, diante do trono e diante do Cordeiro, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e todas as nações se prostrando diante dele, declarando a santidade do nosso Deus, declarando que ele reina. Então, o que nós estamos conversando aqui já é um pontapé inicial para aquilo que João já viu, mobilizando pessoas para que o Evangelho consiga chegar mais rápido nas nações, nos povos, nas tribos, nas línguas, e Jesus volte, porque nós estamos apressando a vida dele. Existem duas frentes de tradução da Bíblia. Essa Bíblia que você tem nas suas mãos hoje, ela só existe porque uma instituição traduziu a Bíblia e trouxe ela de forma física. E hoje você tem a Bíblia. Hoje nós temos a Palavra de Deus. Mas isso não é a realidade da maioria das pessoas. Isso é um privilégio nosso. Nós temos cerca de 8.000 línguas catalogadas. No mundo hoje, no ano de 2023, dados atualizados, nós não somos mais um povo não alcançado, porque nós temos acesso ao Evangelho. A Bíblia está nas nossas mãos, no nosso smartphone, na internet, é muito fácil ter acesso. Mas essa não é a realidade de todas as pessoas. Então, de todas as línguas que nós temos no mundo, nós temos cerca de 8.000 línguas catalogadas. Na estatística, vai dizer que dessas 8.000 línguas, só 10% delas tem toda a Bíblia traduzida. Pensa isso numa fatia de pizza. Nós temos uma pizza todinha. 10% representa isso daqui da fatia. Mas quando a gente olha no noticiário, nós temos rede social e nós vemos muitos pregadores famosos, nós vemos muitas pessoas pregando o Evangelho, viajando países, e nós achamos que o Evangelho já chegou em todo mundo e que Jesus já está passando da hora dele voltar. Só que a Bíblia, meus irmãos, ela não mente. Jesus não mentiu quando ele disse em Mateus 24 que o Evangelho do Reino seria pregado em testemunho a todas as nações, e então viria ao fim. Então, se Jesus não voltou hoje, se ele não voltou ainda, é porque alguém ainda precisa ouvir o Evangelho.
eu e você que estamos aqui hoje, eu queria que você pensasse de forma muito especial. Jesus marcou esse dia porque Ele conta comigo e com você para algo muito sobrenatural que Ele está fazendo nas nações. Nós não estamos aqui à toa num culto de missões. Qual a nossa necessidade, meus irmãos? Muitas vezes nós viemos diante do Senhor, nas nossas orações, e nós oramos por nossa própria causa. Nós precisamos pagar as nossas contas, nós precisamos de um emprego melhor, nós precisamos de uma família bem estruturada, nós precisamos de saúde. E essa é a pauta das nossas orações. É ou não é? Quantos aqui são intercessores? Quantos são intercessores? A intercessão ela tem um significado muito importante. Significa que se você é intercessor, você não está orando apenas por você. Você está priorizando alguém e você está trazendo alguém diante do Senhor e dando prioridade para as necessidades daquela pessoa para que Jesus atenda aquelas necessidades. Você está em segundo plano. Quando você é intercessor, você já não está mais como primeiro plano. Por isso que eu vou perguntar de novo. Quem é intercessor aí? De verdade. Quem está em segundo plano? Porque quando nós somos intercessores, existe alguém que está em primeiro plano. E esse alguém nunca vai ser eu e você. Nós sempre estamos intercedendo por alguém que tem uma necessidade, que precisa de Jesus, que precisa que Jesus venha intervir em alguma causa. E é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Nós falamos aqui que nós temos cerca de 8.000 línguas. Somente 10% dessas línguas tem toda a Bíblia traduzida. 45% dessas 8.000 línguas, vamos voltar para a fatia de pizza. Um número um pouco maior, 45% dessas línguas não tem nem o alfabeto. São pessoas que não leem e não escrevem. Porque são pessoas de tradição oral. Significa que eles aprendem pela oralidade. Lembra quando a Bíblia, antes de ser escrita, ela também, a palavra de Deus, ela era oral? Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Moisés veio instruir o povo, ele começou a escrever. Mas as orientações que ele recebeu de Deus, elas foram orais. Foi de forma oral, não foi escrita. Embora Deus em algum momento escreveu os 10 mandamentos. Mas se você pegar a natureza da palavra de Deus, de tudo que Deus fez desde o princípio, isso vem se desenrolando de forma oral. Então a oralidade, ela sempre foi o fundamento dos povos. Hoje eu e você somos alfabetizados. Nós sabemos ler, nós sabemos escrever, e porque nós temos um alfabeto e nós temos uma Bíblia, que a gente pode levar para cima e para baixo. Mas a originalidade dos povos em relação à palavra de Deus sempre foi oral. Então o que acontece? Um povo que aprende de forma oral, eles precisam que o Evangelho chegue para eles de forma oral. Vai adiantar eu pegar minha Bíblia aqui e ir lá para dentro de um país, no meio de uma tribo, que eles não leem e não escrevem porque eles não têm um alfabeto, e apresentar Jesus para eles? Primeiro que para você traduzir a Bíblia, dependendo da língua, da sua complexidade, leva em torno de 25, 30, até 40 anos para uma tradução da Bíblia. Então o prazo é muito mais longo. Só que, meus irmãos, nós estamos lendo aqui um texto que fala sobre o fim dos tempos. Fala sobre os nossos dias. Quantos perceberam que de 2020 para cá, as coisas começaram a ficar mais aceleradas? De 2020 para cá, as coisas começaram a entrar numa aceleração sobrenatural. O dia passa mais rápido, as coisas estão acontecendo de forma muito mais rápida, o pecado aumentou, estão querendo tirar a Bíblia e colocar os padrões desse mundo no lugar daquilo que nós consideramos moral. Então, o reino de Satanás está sendo proliferado no Brasil e nas nações. Nós temos uma base da igreja também lá no Ceará, e lá tem muitas pessoas que são presas ao evangelho que não é o evangelho do Cristo que nós conhecemos. Então eles têm os seus santos, eles têm os seus deuses, eles aprenderam de uma forma que eles nunca ouviram falar do Jesus que a gente conhece. Então são povos não alcançados dentro do Brasil. Então se nós temos dentro do Brasil povos não alcançados, imagine do lado de fora, é muita gente. E Jesus se preocupa com cada um. Quando nós levamos a Bíblia de forma oral para o meio de um povo que é de tradição oral, nós estamos levando dignidade para eles. Certa vez, um nativo de um povo falou assim para o missionário que estava traduzindo a Bíblia, né? Como que esse Deus que você está falando para mim, ele é
tão importante, ele se importa tanto comigo que você está escondido nas páginas de um livro. Não estou dizendo aqui que a tradução da Bíblia escrita ela não é importante. Todas as frentes de tradução da Bíblia são importantes, elas têm o seu papel. Tanto que eu e você temos a Bíblia por causa disso. Mas começou um movimento de tradução oral da Bíblia. Então Deus, que se preocupa com as nossas vidas, e aqui em 2 Pedro está dando uma revelação dos nossos dias, e muitos escarnecedores estariam perguntando: onde está a promessa da vinda do Senhor? Onde está a promessa da vida dele? Porque os nossos pais já dormiram, esperando por essa promessa, e essa promessa ainda não aconteceu. E aí Pedro responde sabiamente: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor, Ele está aguardando que eu e você se arrependam, que um povo não alcançado chegue ao conhecimento, porque Ele não quer enviar esse povo para o inferno. É por isso que Ele não voltou ainda. É por isso que para a gente parece que está demorando. Então eu e você que estamos aqui hoje, nós temos um papel fundamental nisso. O movimento de tradução oral da Bíblia, ele é muito importante. Nós temos poucas pessoas engajadas nisso ainda. E nesse processo, Deus deu uma estratégia para os missionários, para acelerar a vinda dele. Quando a tradução da Bíblia é feita de forma oral, que levaria cerca de 30 anos para ser traduzido, reduz para 5 anos. E acelera o processo da vinda do Senhor, porque para Ele vir, todos os povos precisam ouvir de Jesus. Aí você vai perguntar: como é que funciona, David, esse movimento de tradução oral da Bíblia? É confiável? Vamos lá. Todo o processo de tradução exige que a Bíblia ela seja transmitida de uma forma que não mexa com a veracidade da Bíblia, porque nós não podemos mexer, né? E nós precisamos também saber como comunicar. Então são duas coisas que andam juntas. Primeiro, a gente não mexe com a veracidade da Bíblia. Existe uma equipe muito profissional revisando todo o conteúdo. Depois que ele é traduzido, ele volta para ser revisado antes de ir para o meio do povo. Então é um projeto muito sério. Então, meus irmãos, isso é para despertar o nosso coração. Nós precisamos desse despertamento. Então, existe uma necessidade muito grande de pessoas serem levantadas, principalmente jovens, serem levantados nesses últimos dias, que queiram investir sua vida